O Renato está com a gente hoje para trazer uma pesquisa que eu estava aguardando alguém fazer, viu, Renato? Porque eu tenho muita curiosidade para saber sobre essa primeira geração de adolescentes pós-pandemia. A pandemia mudou muito a cabeça de muita gente. Assuntos que eram importantes para muita gente deixaram de ser importantes. As pessoas deram valores diferentes. Afinal de contas, enfim, o mundo é outro mundo pós-pandemia. E essa pesquisa que o Renato vai trazer para a gente mostra um pouco desse perfil dos adolescentes brasileiros. Renato, estou curioso para saber detalhes. São muitos adolescentes? São poucos? Qual é o perfil? O que eles pensam? Bom dia, Renato. Bom dia, Barão. Bom dia, Rô. Tudo Bom bem? dia. Bom, quem tem adolescente em casa costuma dizer que só um adolescente já faz um estrago gigantesco, né? Só um adolescente já tem muita história para contar. Agora, imagina um país como o Brasil, em que tem mais de 14,6 milhões de adolescentes, Barão. Roberta, 14,6 milhões de pessoas é mais do que a população total de Portugal. É mais do que a população total de Portugal. Nós estamos falando que, ao mesmo tempo que nós temos aí 14 milhões de pessoas, nós sabemos que, com o envelhecimento da população, esse número vai diminuir com o tempo, Barão. E está acontecendo algo que é efetivamente inédito e que difere, talvez, essa geração de adolescentes, e para o ouvinte da Band News, essa geração de adolescentes é a primeira geração dos adolescentes pós-pandemia, né? A torna diferente de todas as outras, que tem a ver exatamente com o papel que essa geração de adolescentes tem na utilização da tecnologia no seu dia a dia. Então a gente está vendo um número menor de adolescentes, mas que mesmo assim é muita gente, são mais de 14 milhões de adolescentes brasileiros, né? São adolescentes muito diferentes espalhados no nosso país. Então, nós estamos falando de adolescentes no Nordeste, por exemplo, que tem um acesso desigual à educação e uma renda, um adolescente do Sul e do Sudeste do país, que são adolescentes mais conectados, mas que estão todos dentro dessa faixa etária aí de 13 a 17 anos de idade. Que idade tem seus filhos, Barão? Eu estou com um filho mais novo de 13 anos e o mais velho tem 16. Você Enfim, tá fácil a são sua vida, perfis então, um hein? pouco diferentes. Rô, nós que temos crianças pequenas ainda não chegamos Graças a Deus. nessa fase, assim. É. Mas olha que coisa interessante. Vocês sabem que o conceito de adolescência veio no século passado, Barão, e está ligado assim, a um princípio de tempestade. Né? Essa tempestade que existe de humores, essa tempestade que existe de vontades. Aliás, todo o tema adolescência voltou na moda agora por causa da série da Netflix, mas tem um filme que quem não viu assista, que é o Divertidamente 2, que mostra o quanto que os sentimentos mudam na adolescência, né? Então, sentimentos como ansiedade, por exemplo, que não existiam antes mais jovens, no Divertidamente 2 ele aparece. Agora, olha que interessante. Né? A gente vê que tem muita coisa que tem mudado na pós-pandemia de um jeito bastante profundo, né? Porque a pandemia, Barão, pegou esses adolescentes no início da vida social deles mais ativas, né? Então, naquela fase das primeiras festinhas, das primeiras paixões. Então, ele tirou dessa geração de adolescentes justamente esse adolescente da balada. A balada virou as redes sociais, viraram as telas, né? E isso obrigou com que esses adolescentes passassem a reinventar a forma de criar amizades, a forma de namorar, a forma de brigar. E a gente achou que só tinha mudado a forma de estudar, né? Que tinha o ensino online, não. A adolescência que é o momento em que essas crianças vão para o mundo, encontraram na pandemia o momento de se recolher. E esse momento tem transformado aí toda essa geração
de adolescentes, porque teve uma aceleração digital muito grande e vários desses adolescentes hoje estão com uma dificuldade real no convívio no mundo físico. Pois é, a primeira geração de adolescentes que enfrentou uma pandemia, né, R? Agora a gente tem discutido muito a fase da adolescência. Primeira de adolescentes só não, né, Robertinha? De todo mundo, né? Sim, com certeza. Todos eu não nós, sou mais adolescentes, mas enfim, todos. Todo mundo dançou, infelizmente. Mas olhando assim para os adolescentes, a gente vem falando tanto das relações com as redes sociais e até dos perigos, né, do uso das plataformas. Recentemente a gente discutiu bastante isso num fórum aqui na Band News FM, com muita repercussão dos nossos ouvintes. E você diz nessa pesquisa que os jovens de hoje se descobrem muito mais pela tela do celular do que pelo próprio espelho do quarto. Como que essa vida digital está mexendo com as emoções, as amizades e também fazendo esse perfil dos adolescentes ser tão diferente dos jovens de antigamente, Renato? Olha, eu tô lembrando na minha adolescência, Roberta, o papel que o espelho tinha na minha vida, né? Então, a primeira espinha, saber se tá gordo ou ruim, os primeiros pelos que começam a nascer no corpo, né? Eu vou fazer uma confissão aqui. Eu ensaiava beijar o primeiro beijo olhando no espelho, assim, com a minha mão, colocando, tentando imitar a boca, né? E hoje, tudo bem, eu vou pagar mico, eu sei que isso vai virar meme aqui, mas o que a gente percebe na prática, né? Que se antes esses adolescentes se descobriam pelo espelho, com as dúvidas, com essas inseguranças mais fechadas, muitas vezes no universo do quarto, né? Hoje o adolescente se olha no celular, se mostra pelo celular, com milhares de pessoas, milhões de pessoas até, vendo e avaliando essas transformações dele. Sobre o filtro que existe, os filtros de fotografia de filme que deixam ele mais bonito, mais feios, né? Os corpos mais bonitos, mais magros, mais gordos, de diferentes formas, de um jeito que o espelho não permitia antes, né? Então, a vida digital acaba potencializando as emoções, tanto positivas quanto negativas que esses adolescentes estão tendo, né? Eles têm que ligar o tempo todo com uma pressão enorme de validação da popularidade dele. E isso acaba interferindo, obviamente, nas formas em que ele consolida suas amizades, constrói as suas relações para a vida. Então, são relações muito mais intensas, mas também muito mais frágeis e muito mais voláteis do que se fossem as amizades de antes, né? Então, hoje, mais do que nunca, os adolescentes vivem nesse equilíbrio entre querer ser autêntico e precisar se encaixar no padrão digital. Nunca foi fácil ser adolescente, mas está muito claro que no século XXI está ainda mais difícil ser adolescente. É muito louco, né? Porque, assim, eu, Renato, imagino que a Roberta menos, né? Do que eu, Renato. Mas a gente tomou fora, né? Sabe aquela história? Gosta de uma menina, chega ali na menina, tenta, enfim, sair, dar um beijo e tal, você toma um fora. Claro que você não gosta. Mas, assim, depois você tomou o quinto fora, o sexto fora, beleza, faz parte da tentativa e erro. O que o Renato está trazendo pra gente, né? Que não é mais o tomar fora que é o que pega para adolescente, é a imagem dele nas redes sociais, alguém não gostar. E é evidente que é muito diferente você ir num lugar específico, numa balada, num barzinho, sei lá, num ambiente que está lá propício para isso, e tá o dia inteiro. Você acorda, toma um café da manhã, alguém vai lá, fala que a sua foto, a sua imagem, né, não tá boa. Isso derruba a sua autoestima. É uma revolução, é uma mudança realmente, né, do que a gente viveu como geração. Você tinha lugares específicos onde aquilo poderia acontecer. Agora, todo dia, toda hora, por meio das redes sociais. É algo assustador, Renato, para dizer o mínimo, né? Ô, Barão, a Rô não sabia o que era tomar fora, ela dava os foras. Não, eu tomei bastante também, fiquem tranquilos. Verdade. É isso. Nunca. Acho que a gente tem um desafio. Acho que são 14 milhões de adolescentes aqui no Brasil. Vários ouvintes nossos, com certeza, têm filhos adolescentes ou são adolescentes. Adolescência é aquela fase linda da vida em que você duvida de tudo, inclusive de você mesmo, né? E o desafio é como fazer com que as redes sociais
passem a ser redes de apoio e não redes de críticas para esses adolescentes. É muito difícil discutir o que será o adolescente aí no restante do século sem ter uma preocupação grande que consiga unir uma realidade que é a realidade da tecnologia e os desafios de uma construção de uma adolescência com a saúde mental em dia. Isso aí. Muito bem. Nosso Renato trazendo uma pesquisa super interessante com dados novos dos adolescentes atuais pós-pandemia e algo absolutamente preocupante, né? É muito louco, porque a preocupação dos meus pais era na balada, se alguém ia beber, se alguém ia cometer algum tipo de, sei lá, um acidente e tal. Hoje não, a preocupação é dia, noite, madrugada, por meio da tela do telefone celular. É uma outra realidade mesmo que a gente tem acompanhado e não é fácil ser adolescente hoje em dia. Muita gente fala, não, mais tranquilo, tem tudo de mão beijada. Não é bem assim. Você tomar pancada dia e noite por causa de uma coisa que você pensa, escreve, publica numa rede social é algo absolutamente preocupante. Renato, sempre muito bom tê-lo aqui com a gente no nosso Band News Station com a pesquisa dos dias atuais. A gente volta na semana que vem. Um abração, Renato. Um beijão, até mais.